Olá, agora a gente vai falar sobre a segmentação do abdômen, que junto com o tórax formam um tronco do corpo humano, né? Nós temos o tronco, a cabeça e os membros superiores e inferiores. E o tronco é composto por tórax e abdômen. Então, da mesma maneira que no tórax, a gente precisa saber onde se situa o abdômen, quais são os seus limites, né? Então, o abdômen ele começa de cima para baixo, onde termina o tórax. Então, o limite superior do abdômen são os limites inferiores do tórax, que são a apêndice tifoide e as cartilagens da 7ª à 12ª costela. E o limite inferior, onde termina o abdômen, é a borda superior do pube e a linha semilunar. A linha semilunar é essa linha que em pessoas mais magras ou muito musculosas é bem visível, né? Essa é a linha semilunar, onde compreende o limite inferior do abdômen, né? O abdômen é composto de órgãos abdominais, as vísceras, né, que são maciças e ocas, tá? Como vísceras ocas, nós temos o estômago, os intestinos, como vísceras maciças, nós temos o fígado, o baço, pâncreas, rins. Também temos a presença de grandes vasos, linfonodos, que são estruturas de defesa, tá? E a parede que reveste esse abdômen, que contém, né, que mantém contido no interior da cavidade abdominal essas estruturas, esses órgãos, elas podem formar fragilidades, que a gente conhece como hérnias, herniação umbilical, herniação inguinal, herniação incisional, quando acontece em alguma incisão cirúrgica previamente feita. Então, são as fragilidades da parede. Então, a gente tem como segmentar o tórax de algumas maneiras. Nós usamos basicamente dois tipos de segmentação, com 4 segmentos ou com 9 segmentos. Com 4 segmentos, a gente traça uma linha longitudinal pela cicatriz umbilical e uma linha transversal também pela cicatriz umbilical. Com isso, nós teremos 4 regiões, 4 quadrantes. Ou nós podemos dividir em 9 segmentos, traçando uma linha abaixo da última costela, da 12ª costela, uma linha transversal, e uma linha em cima da crista do ilíaco, uma linha transversa. Com isso, além disso, a gente traça mais 2 linhas longitudinais, passando pela papila mamária, e aí com isso nós teremos 9 regiões. A gente tem as regiões mediais ou medianas e as regiões laterais, tá certo? Esses são os segmentos em 9 partes. Então, na região mediana, nós temos o epigástrio, o mesogástrio e o hipogástrio. E nos segmentos laterais, nós temos o hipocôndrio direito e esquerdo, o flanco ou região lombar direita e esquerda e a região ilíaca, esquerda ou direita. Então, essas são as 9 segmentações. Aqui nós podemos ver de melhor maneira os 2 tipos de segmentação em quadrantes, né? Quando a gente precisa descrever uma região maior do abdômen, então a gente pode dividir em quadrantes, esse quadrante superior direito, aqui o quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior direito e esquerdo. Ou quando a gente quer uma descrição mais precisa, a gente descreve por 9 segmentos, né, com as linhas longitudinais e as linhas transversais, e a gente tem o epigastro, o mesogastro, o hipogastro, os hipocôndrios direito e esquerdo, os flancos ou regiões lombares direita e esquerda e as fossas ilíacas direita e esquerda. Aqui num desenho mais ampliado fica mais fácil de ver. Da mesma maneira que no tórax, a gente também, a ectoscopia, né? Somente olhando para o paciente a gente já consegue algumas informações, né? Então a gente tem a face, a gente vai ver isso com a professora Patrícia na dor,
faces de dor que ele apresenta, uma dor intensa, né? A aparência dele, se ele está consumido, se ele está inchado, ele é emaciado, a atitude que ele apresenta, se ele está ereto, se ele está flexionado, fletido, em caso de dor muito intensa, dor inflamatória, irritação no abdômen, causa como uma atitude antálgica, né, para diminuir a dor, ele se flete, ele se flexiona, né? Da mesma maneira também a gente pode ver as formas como no tórax, né, o tórax globoso, peito escavado, peito de pomba, a gente tem no abdômen as formas do abdômen. O abdômen plano, quando a parede ela é reta, o globoso pode ser por um aumento de alguma víscera abdominal, que faz com que o abdômen fique de maneira arredondada, globoso, pode ser por obesidade também. O abdômen escavado, pacientes consumidos, doenças consumptivas muito intensas, câncer, fica com o abdômen escavado, né, negativo, e o abdômen assimétrico, geralmente alguma doença, alguma víscera, algum crescimento de víscera, né, pode levar a uma forma assimétrica do abdômen. Então, com isso, nós já sabemos dividir, segmentar e dessa maneira localizar de maneira padronizada o que a gente precisa descrever, tanto no tórax quanto no abdômen. Isso é uma linguagem técnica que a gente precisa saber, precisa dominar, porque é dessa maneira que a gente se localiza, a gente refere quando a gente precisa escrever algum sinal, algum sintoma que o paciente refere para a gente no organismo, para que todos os médicos saibam, ao ler essa descrição, aonde, em que localização esse paciente quis dizer que estava sentindo algo. Com isso, a gente encerra a segmentação do abdômen e do tórax. Muito obrigado.